Uma noite de terror. Paródia dos contos de assombração. Anton Chekhov. Ivan Ivanovich Paneidin empalideceu e começou a contar sua história com uma voz emocionada. Uma névoa densa espalhou-se por cima do vilarejo na véspera do Ano Novo de 1883, quando eu estava voltando para casa. Eu havia passado a noite na casa de um amigo, nos divertindo, em uma sessão espírita. Os becos que eu tive que passar não estavam iluminados e precisei andar quase tateando. Naquela época, eu morava em Moscou, em um bairro muito afastado da zona urbana. O caminho era longo, os pensamentos pesados. Meu coração estava angustiado. Sua existência está próxima do fim. Arrependa-se, me havia dito o espírito de Spinoza, que havíamos consultado. Lhe pedi que repetisse, e então ele não apenas repetiu a mesma sentença, como ainda acrescentou: esta noite. Eu não creio em espiritismo, mas a ideia de morrer e até mesmo as alusões à morte me oprimem completamente. A morte é imprescindível e iminente, mas apesar de tudo é uma ideia que a natureza humana repudia. E naquele momento, quando eu me encontrava em meio à escuridão, enquanto a chuva caía sem cessar e o vento uivava lastimosamente, quando ao redor não se via nenhum ser vivo, não se ouvia nenhuma voz humana, minha alma estava cheia de um temor incompreensível. Eu, homem sem superstições, corri com pressa, com medo de olhar para trás. Sentia que se me virasse, veria a morte sob a forma de um fantasma. Ivanovich suspirou, tomou um trago de água e continuou. Aquele medo sem fundamento, mas compreensível, não me abandonou. Subi os 4 andares da minha casa e abri a porta do meu quarto. O meu modesto aposento estava escuro. O vento gemia na chaminé. Parecia que ele estava se queixando por estar do lado de fora da casa. Se eu acreditasse nas palavras de Spinoza, esta noite minha morte virá acompanhada desse gemido. Que horror! Acendi um fósforo. A velocidade do vento aumentou e transformou-se em uma lamúria ainda mais furiosa. As portas estremeciam como se alguém estivesse tentando derrubá-las. Coitados daqueles que não têm um lar numa noite como essa, eu pensei. Porém, não tive tempo para seguir com minhas reflexões. Quando a chama amarela do fósforo iluminou o quarto, uma visão inverossímil e horrenda se apresentou diante de mim. Desejei que uma rajada de vento tivesse apagado meu fósforo. Assim teria evitado ver a cena que fez o meu cabelo ficar de pé. Gritei, dei um passo em direção à porta e, cheio de terror, medo e desespero, fechei os olhos. No meio do quarto havia um caixão. A pequena luz do fósforo ardeu por um curto período de tempo. No entanto, a imagem do caixão ficou gravada na minha mente. O brocado era cor-de-rosa. Na tampa havia uma cruz dourada. O tecido de seda, as alças e os pés de bronze indicavam que aquele caixão era destinado a uma pessoa rica, e a julgar pelo seu tamanho e cor, indicava que seria para uma moça jovem, de estatura média. Sem parar para raciocinar, saí correndo e desci as escadas como um louco. Ali no corredor estava totalmente escuro, e meus pés se enroscaram no sobretudo. Por um milagre eu não caí e não quebrei meus ossos. Quando finalmente cheguei à rua, me apoiei em um poste e tentei me acalmar. Meu coração batia acelerado, a garganta estava seca. Não teria ficado espantado se tivesse encontrado em meu quarto um ladrão, um cachorro raivoso, um incêndio. Não me espantaria se o teto tivesse desabado ou se o chão tivesse afundado. Tudo isso é natural e concebível. Mas como um caixão veio parar no meu quarto? Um caixão caro, feito evidentemente para uma jovem rica. Como foi parar na moradia de um reles funcionário? Estará vazio ou haverá um cadáver dentro dele? E de quem seria o corpo que me fez essa tenebrosa visita? Mistério. Se não é um fenômeno sobrenatural, será um crime. Perdi a cabeça em conjecturas. Em minha ausência, a porta estava sempre trancada, e o lugar onde eu escondo a chave, somente o sabiam meus amigos mais íntimos. E eles não iriam colocar um caixão no meu quarto. Poderia presumir que o fabricante o trouxe ali por engano, mas se fosse esse o caso, não teria ido embora sem cobrar o pagamento, ou pelo menos alguma quantia antecipada. Os espíritos profetizaram a minha morte. Talvez eles tenham me fornecido o caixão? Eu não acreditava, e continuo não acreditando no espiritismo. Mas uma semelhante coincidência deixaria qualquer um perplexo e desconcertado. É impossível. Eu sou um covarde como um garotinho. Deve ter sido uma alucinação. Na volta para casa, estava tão impressionado com a sessão espírita que o nervosismo me fez ver o que não existia. É óbvio. Que outra coisa poderia ser? Estava me molhando na chuva. O vento levou o meu gorro e sacudia meu sobretudo. Eu estava pingando. Sentia frio. Não podia ficar ali. Mas para onde ir? Voltar para casa e me deparar novamente com aquela cena de horror? Não, eu não conseguia nem pensar nisso. Teria ficado louco se voltasse a ver aquele caixão que provavelmente continha um cadáver. Decidi passar a noite na casa de um amigo.
Ivanovitch secou o rosto que estava banhado de suor frio, suspirou e continuou seu relato. Meu amigo não estava em casa. Depois de chamá-lo várias vezes, me convenci de que estava ausente. Procurei a chave embaixo de um vaso, abri a porta e entrei. Rapidamente, tirei o casaco molhado e o joguei no chão. Fui até o sofá e me estirei nele. A escuridão era completa. O vento rugia com mais força. Na igreja, o sino bateu e pude ouvir o toque das 2 horas da madrugada. Peguei os fósforos e acendi um, mas a claridade não me tranquilizou. Ao contrário, o que eu vi me encheu de terror. Hesitei por alguns segundos e fugi como louco daquele lugar. No quarto do meu amigo, eu vi um caixão. Seu tamanho era do dobro do outro. A cor marrom lhe dava um aspecto mais lúgubre. Por que ele se encontrava ali? Não havia dúvida. Era uma alucinação. Não era possível que em todos os quartos houvesse caixões. Obviamente, para qualquer lugar que eu fosse, para todas as partes, levaria comigo a visão terrível da morada da morte. Aparentemente, eu estava sofrendo de uma doença dos nervos, contraída por consequência daquela sessão espírita e das palavras de Spinoza. Estou ficando neurótico. Pensei atordoado, confuso. Meu Deus, o que vou fazer? Senti uma vertigem. Minhas pernas tremiam. Chovia a cântaros. Eu estava molhado até os ossos, sem gorro, sem casaco, e voltar para buscá-los estava fora de cogitação. Eu tinha certeza de que tudo aquilo tinha sido uma alucinação, e no entanto, o medo me aprisionava. Meu rosto estava inundado de suor frio, os pelos arrepiados. Comecei a ficar desesperado. Estava correndo risco de pegar uma pneumonia. Felizmente, lembrei-me de que naquela rua morava um amigo meu. Ele era médico e também havia assistido à sessão espírita. Fui à casa dele. Naquela época ele ainda não estava casado e vivia no 5º andar de um prédio. Todavia, meus nervos ainda tiveram que suportar outro choque. Ao subir as escadas, ouvi um barulho pavoroso. Alguém descia correndo, batendo nas portas e gritando com todas as forças. Socorro! Socorro! Zelador! Um momento depois, vi aparecer uma silhueta escura que descia rolando escada abaixo. Pagostov! Exclamei, reconhecendo meu amigo médico. É você? O que lhe aconteceu? Pagostov se levantou e agarrou meus braços convulsivamente. Estava lívido, respirava com dificuldade, o corpo tremia. Seus olhos estavam arregalados. É você, Ivanovitch? Me perguntou com voz rouca. É realmente você? Está pálido como um morto. Meu Deus, não é uma alucinação? Está me assustando. Mas o que está havendo? O que se passa? Perguntei. Meu amigo, graças a Deus é você de verdade. Como estou feliz em vê-lo. Aquela maldita sessão espírita me perturbou os nervos. Acabei de chegar em casa e imagine o que apareceu no meu quarto. Um caixão. Não pude acreditar e pedi que repetisse. Um caixão de verdade, disse o médico, sentando-se na escada. Eu não sou covarde, mas o próprio diabo se assustaria se encontrasse um caixão em seu quarto depois de uma sessão espírita. Então, balbuciando e gaguejando, contei ao médico sobre os caixões que eu também havia visto. Por alguns instantes ficamos sem palavras, olhando um para o outro. Depois, para nos convencermos de que não estávamos tendo um pesadelo, começamos a beliscar um ao outro. Os beliscões doem a nós dois, disse o doutor. Isso significa que não sonhamos e que os caixões, o meu e os seus, não são uma ilusão de ótica, mas que eles realmente existem. O que faremos? Passamos 1 hora sentados na escada fria, fazendo conjecturas e suposições, e finalmente resolvemos dominar o medo e entrar no quarto do médico. Avisamos o zelador, que subiu conosco. Ao entrarmos, acendemos uma vela e vimos um caixão forrado com um tecido de seda branca, com bordas douradas. O zelador benzeu-se devotamente. Agora vamos descobrir, disse o médico tremendo, se o caixão está vazio ou habitado. Depois de muita hesitação, ele se aproximou e, rangendo os dentes de medo, arrancou a tampa do caixão. Olhamos para dentro e vimos que o caixão estava vazio. Não havia cadáver, mas havia uma carta com o seguinte conteúdo. Caro amigo, você sabe que os negócios do meu sogro estão em uma terrível crise. Ele está com muitas dívidas. A qualquer momento virão confiscar seus bens e isso vai nos arruinar e desonrar nossa família. Decidimos ocultar o que temos de maior valor. E como a fortuna de meu sogro consiste em caixões e é o mais famoso de nossa cidade, tivemos que salvar os melhores. Eu confio que você, como um bom amigo, me ajudará a defender nossa honra e fortuna. E como resultado disso, mando-lhe um caixão, rogando-te que mantenha em sua casa até que eu o mande buscar. Necessitamos da ajuda de amigos e conhecidos. Não me negue este favor. O caixão permanecerá em sua casa por no máximo 1 semana. A todos que considero nossos amigos, eu enviei um caixão contando com seus sentimentos de nobreza e generosidade. Teu amigo, Tchelustin.
Depois daquela noite, eu tive que me curar de transtorno dos nervos por 3 meses. Nosso amigo, genro do fabricante de caixões, salvou sua fortuna e sua honra. Agora, ele tem uma funerária e vende jazigos, mas seus negócios não estão prosperando. Toda noite, ao voltar para casa, temo ver uma lápide ao lado da minha cama.